e esse deputado na presidência. Solicito à senhora secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado agente federal Danilo Balas. Solicito a dispensa da ata, dada como lida, por gentileza. É regimental a solicitação de Vossa Excelência, está dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Na reunião de hoje, nós temos 2 itens: apreciação de requerimentos e proceder à oitiva do ex-secretário, doutor Davi Uip, que se faz já presente, a quem eu peço, por gentileza, para tomar assento aqui ao nosso lado direito. Obrigado pela presença, secretário, mais uma vez. Passo, então, ao item número 1 da pauta, de requerimentos. Requerimento datado de 25 de setembro de 2019, do nobre deputado delegado Olim. Requerimento de número... Pela ordem, senhor presidente? Pela ordem. Eu queria tirar esse requerimento, tá? Retiro. É regimental a solicitação de Vossa Excelência, então fica retirado o requerimento da pauta. Depois eu falo com o senhor. Até para informação, Excelência, chegou aqui, talvez o motivo seja esse, a informação da assessoria do senhor secretário da Fazenda, que está encaminhando para cá, essa semana ou na próxima semana, o relatório sobre a CPP. Talvez seja isso que tenha entrado em contato. O senhor dá notícia a todos, né? Então, item número 2, requerimento datado de 4 de outubro de 2019, de minha autoria. Então, passo a presidência ao vice-presidente dessa comissão, o nobre deputado agente federal Danilo Balas, para que coloque em discussão o requerimento de número 37. Até porque é de minha autoria, eu não posso presidir. Item 2. Item 2 em discussão, não havendo... item 2 do nobre deputado Edmir Chedi, requerimento número 37, requer, nos termos regimentais, a convocação do senhor Luiz Roberto Beber, ex-funcionário da FURP, engenheiro que antecedeu o senhor Ricardo Luiz Mafuz no acompanhamento da execução do contrato da obra da fábrica de Américo Brasilense. Em discussão, o item 2, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Pela ordem, presidente. Gostaria de pedir vistas, tudo bem? Desse item. É regimental. Vistas a nobre deputada Carla Morando. Passo a presidência ao nobre deputado Edmir Chedi. Agradeço Vossa Excelência por presidir a votação desse requerimento, Excelência. E vamos proceder, então, à oitiva do doutor Davi Uip, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, nós temos a honra de recebê-lo aqui, deixar meu testemunho. Fui presidente de comissão de saúde, todas as vezes que convidamos, nunca precisamos convocá-lo para vir até aqui, sempre se dispôs a vir, agendar a data de comum acordo, da mesma forma nessa CPI. Agradeço muito a sua presença aqui no dia de hoje, e como é de praxe, o senhor é convidado, como é de praxe, nós queremos dar a palavra ao senhor pelo tempo necessário, para o senhor fazer uma explanação que julgar necessário, depois vou abrir a palavra aos senhores deputados para fazer os questionamentos que couberem. Muito obrigado pela sua presença, secretário. Presidente, muito obrigado pelo convite, é um honroso convite. Agradeço aos deputados que estão aqui presentes, a todos. E realmente eu acho que é uma obrigação. Senhor secretário, o senhor me permite, pela oportunidade, eu deixei de citar aqui a presença do querido deputado, meu amigo Carlão Pinhatari, que atua como líder do governo, se faz presente aqui hoje. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor. Então, eu acho que a missão dessa casa é tirar dúvidas daquilo que lhe convém, e a missão de funcionário público vir aqui esclarecer as dúvidas. Então, eu entendo esse momento como uma oportunidade
de esclarecer dúvidas a respeito de um assunto complexo que é a FURP. Deputado, eu vou usar de 3 minutos, eu não vou entrar no mérito da discussão, eu, obviamente vou ficar aqui para responder as dúvidas, mas eu quero iniciar esclarecendo como foi a minha gestão. Eu fui convidado pelo governador Geraldo Alckmin para ser secretário de Estado da Saúde e tomei posse essa data, é importante, no dia 5 de setembro de 2013. Então, o meu mandato foi de 5 de setembro, o convite foi para 5 de setembro de 2013 e, obviamente, é um mandato suplementar, complementar de 1 ano e 4 meses, porque ele se findou em 2014. Lembrando uma coisa que os senhores têm conhecimento, governo em ano de eleição para em julho. Do ponto de vista da operação, você não pode assinar, não pode pedir, não pode requisitar no semestre que antecede a eleição. Então, o meu mandato, 5 de setembro de 2013, 2014, eleições para governador, e eu só fui confirmado no cargo para o mandato subsequente do governador Geraldo Alckmin no dia 23 de dezembro de 2014. Então, mandato de 1 ano e 4 meses, na sequência, o mandato do governador, que foi até o dia 16 de abril de 2018. Então, eu fiquei no Estado como secretário durante 4 anos e 7 meses. Sucedi o professor Giovanni Cherry. Então, como é que foi? Como é que eu entendo que foi a gestão deste grupo? Primeiro, foi uma gestão muito participativa. Durante 4 anos e 7 meses, todas as terças-feiras, tinha uma reunião técnico-administrativa, onde participaram todos os coordenadores, todos os assessores e as instituições que tinham a ver com a secretaria, incluindo a FURP. Então, durante 4 anos e 7 meses, a FURP se fez representada pelo seu superintendente em todas as reuniões da Secretaria de Saúde do Estado. Eu acho que é um dado importante para entender como funcionou a gestão. Participativa na discussão dos problemas, participativa na discussão das soluções e uma outra coisa que eu acho fundamental, a partir do momento que nós entendíamos que os assuntos extrapolavam a Secretaria de Estado da Saúde, as discussões foram levadas a nível de governo. E eu esclareço isto porque muito do que eu vou explicar daqui para frente tem a ver com decisões de governo, do governo do Estado de São Paulo, que o governador era o Geraldo Alckmin. Então, eu quis usar esses 3 minutos para demonstrar como é que foi uma gestão que eu entendo muito bem sucedida na saúde, com muitos pleitos atendidos, com muitas realizações. Obrigado, deputado. Muito bem, agradeço suas palavras iniciais. Aberta a inscrição, então, dos senhores deputados. O nobre deputado federal Danilo Balas tem a palavra pelo tempo regimental. Carla Morando em seguida. Primeiramente, agradeço a presença do nobre secretário, nem secretário, mas chamo de secretário da VIUIP. A época que o senhor ficou à frente da secretaria, como o senhor avalia o desempenho da FURP? Bom, a FURP sempre me incomodou do ponto de vista de entendimento muito antes de eu ser secretário. Então, era uma situação que eu queria entender melhor. Quando eu assumi a secretaria, passou a ser uma preocupação constante, a tal nível que em 2014, eu não tenho a data precisa, mas seguramente foi junho de 2014, porque depois, por isso que eu esclareci, julho para frente de 2014, você não tinha o poder de contratação. Nós contratamos a FIP para fazer um balanço, uma análise econômica de contratos. Então, a primeira atitude que eu tomei foi conhecer profundamente a FURP. Eu tenho esse relatório, que é um relatório que foi entregue em dezembro de 2014. Eu vou dar dados iniciais para o senhor conhecer como é que eu peguei a FURP na condição de secretário. A FURP, isso é a conclusão desta consultoria feita pela FIP, todos conhecem a FIP. A FIP é uma instituição consagrada pela sua competência. Então, o resultado, linhas gerais. Primeiro, a FIP, no seu relatório, mostrava
porque a FURP vinha de uma deteriorização contínua no resultado operacional. O prejuízo da FURP acumulado entre 2010, a minha posse, era de 110 milhões. 110 milhões. Muitas coisas que eu vou falar aqui é por conta de ter ouvido a maioria dos depoimentos, e eu senti que os deputados não estavam esclarecidos. Então, a FURP tinha um déficit, na minha posse, de 110 milhões. Como é que era a receita da FURP? Venda de medicamentos e aportes de recursos da Secretaria de Estado da Saúde. Como é que é a despesa da FURP? Isso é muito importante. Atividade produtiva de Guarulhos, estou falando de 2013. Manutenção da fábrica de Américo Brasiliense, eu vou dar os números. Atividade de logística, esse é um dado muito importante, porque a FURP se incumbe de toda a logística de medicamentos do Estado, que não para na produção da FURP, inclusive na vinda de medicamentos do Ministério da Saúde. Os medicamentos de alto custo, no início, eram distribuídos pelo Ministério. Depois, 40 medicamentos passaram a ser distribuídos pela FURP, que tem um custo operacional adicional muito grande. Armazenagem e distribuição, compras de outros fabricantes e o Ministério da Saúde. Um dado extremamente relevante. Naquele momento, a Américo Brasiliense aparecia como despesa. Por quê? A Américo Brasiliense começou a ser construída em 2005. Foi entregue em 2009 e começou e assinou o contrato com a PPP no dia 22 de agosto de 2013, 15 dias antes de eu tomar posse. Só que tinha um dado, deputado, muito relevante. A despesa da Américo Brasiliense fechada era uma despesa grande. 2010, 12,4 milhões. 2011, 17,5 milhões. 2012, 15,1 milhões. 2013, 17,9 milhões. Então, a despesa da fábrica pronta, a fábrica operacional, totalizou 65,8 milhões. O que é isso? Vigilância, limpeza, as coisas para manter uma fábrica não operacional. Então, custava muito caro para o Estado uma fábrica fechada. Aí eu vou remeter à discussão do porquê da fábrica. A fábrica lá atrás parecia um bom negócio para o Estado, porque havia uma carência de medicamentos genéricos. Só que isso apontado pela consultoria, presidente. Neste intervalo de decisão de construção, até a construção e o término, a vida mudou. Os laboratórios privados, os laboratórios multinacionais cresceram. E o mercado de genéricos virou um mercado muito disputado e muito desejável. Então, a minha visão, quem decidiu fazer a fábrica achou um negócio importante para o Estado. Quando a fábrica ficou pronta, passou a enfrentar uma concorrência agressiva, né, no bom sentido, dos laboratórios nacionais muito competentes e os multinacionais. Então, é uma coisa interessante, porque, teoricamente, você olha a fábrica da FURP e você fala, bom, a fábrica da FURP é uma fábrica de produção, mas ela tem outras incumbências, inclusive distribuição e logística de medicamentos. Então, adiciona o custo. Outras dificuldades. O armazenamento de produtos, deputado. É uma cadeia extremamente complexa, porque inclui armazenamento na cadeia do frio. Você tem que ter ambientes refrigerados. O nível de exigência dos órgãos reguladores. Isto tudo é muito exigência e tem custo. Transporte, você tem que ter frota, inclusive frota frigorificada. Então, a hora que você olha a FURP, não é a FURP operacional produtiva, é a FURP produtiva, armazenamento, distribuição e logística. Isto onera o custo. Bom, um outro fato, gostaria da atenção de todos os senhores. A evolução do faturamento da FURP de 2004 a 2013. Redução do faturamento nominal de 34,96%. Redução de clientes de 87,94%.
a inflação, o IPCA de medicamentos, aumenta de 45,24%. O IPCA geral, 66,76%. Não houve o reajuste adequado dos custos de mão de obra e material de serviços de terceiros. Então, esta é a FURP que eu peguei. Extremamente complexa. Com outro problema adicional, os funcionários da FURP são extremamente competentes. Eu não vi ninguém vir falar isso aqui até hoje. Mas tem funcionários da FURP, a sua maioria, muito competentes. A FURP é um órgão muito regulador, exigente, e isso é bom para todo mundo. Então, tem que ser bem entendida a FURP produtiva. Mas tinha a FURP também com dificuldades. Então, por exemplo, do ponto de vista de recursos humanos, a FURP, na área de produção, por motivos diversos, deixa eu pegar o número exato aqui, dos 426 funcionários da produção, quando eu assumi a secretaria, 24% tinham restrições médicas e 12% estavam afastados, na principal linha, que é a linha de produção. Bom, quando eu vi esse relatório foi entregue no final de 2014, onde eu não era secretário. Foi bem na lacuna de ter expirando meu mandato e o governador me convidando. De qualquer forma, quando o governador me confirmou, eu tomei decisões. A primeira decisão foi trocar a direção da FURP. Eu troquei a direção, o superintendente da FURP, e o novo superintendente, que depois aqui, o doutor Durval Moraes, ele trocou toda a diretoria e todos os assessores. Nenhum dolo, nada com quem o antecedeu. A decisão de gestão. Eu tinha que telar alguém da minha absoluta, total confiança e que trabalhava comigo na secretaria. Então, a decisão de um funcionário público, que ele foi concursado, e da minha confiança, que fez as modulações e as mudanças que entendeu necessárias, sempre apoiado pela Secretaria da Saúde. Um outro fato que eu acho extremamente relevante: quem assina o contrato da PPP, que eu insisto, antecede em 15 dias a minha posse? Governo do Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Saúde. A Companhia Paulista de Medicamentos, que representava o parceiro privado. Mas tem como co-signatários, aqui, porque é muito interessante, a Secretaria de Saúde e a Companhia Paulista de Parcerias. Quem é a Companhia Paulista de Parcerias? É a Fazenda e Planejamento. Então, o que eu entendo? Que a PPP assinada pela FURP e pela CPM, na verdade, é co-signatária da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria do Planejamento. Entendido dessa forma, a partir deste momento, eu levei as discussões em nível de governo. E essas discussões, estou falando especificamente do contrato da PPP, elas foram lideradas pelo secretário de governo, o doutor Saulo de Abreu, e a doutora Carla Bertoni. Então, eu entendo que a competência de discussão dos desígnios da FURP e Américo Brasilense passou e se tornou uma discussão de governo. E assim foi feito. Ocorreram dezenas de reuniões envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado, envolvendo Fazenda, a CPP, envolvendo o Planejamento e a Secretaria de Estado de Saúde. Dezenas. E o que eu falo aqui tem pauta e ata a respeito da preocupação em dar nexo a esse contrato e à FURP. Satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado agente federal Danilo Balas. Passo agora a palavra à nobre deputada Carla Morando, pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Obrigada pelas palavras. Doutor Davi Wippe, bom dia. E é uma honra para nós aqui termos o senhor hoje falando sobre a FURP, que é uma das pautas que hoje está aí
rolando na casa sobre o encerramento da atividade ou não. E está muito aqui nos comentários dos bastidores. Mas o que me deixa bastante triste de ver o senhor aqui hoje é em saber que pessoas que têm uma vida particular, que nunca foram do serviço público, empresário, bem-sucedido, em falar do Hospital Emílio Ribas, a gente fala em Davi Uip. Se a gente falar em Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo, que deixou 9 cegos na gestão do PT em São Bernardo, hoje nós falamos em cirurgia cardíaca infantil no Estado. Se fala em Davi Uip. E muitas outras mega benfeitorias da área da saúde, enquanto o senhor foi secretário de Estado, um dos brilhantes secretários que o Estado já teve. Eu sou da área da saúde, o senhor me conhece já, e nós sabemos de toda a sua importância. E também sabemos que, para a sua vida privada, ser público não é uma coisa muito interessante. Eu estou na mesma situação hoje. O senhor sabe que sempre fui da área empresarial também, e me dispus a fazer esse trabalho para ajudar na política e para ajudar a vida das pessoas, para melhorar um pouquinho a vida das pessoas. E eu sei que para o senhor foi igual. Particularmente dizendo, a gente sabe que o senhor não precisava trabalhar na vida pública e o senhor não tem o porquê fazer alguma coisa errada, porque dinheiro o senhor também tem. Então, isso me entristece, porque cada vez mais as pessoas de bem vão ficar longe da política por isso. E quem perde é o povo brasileiro. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos os seus préstimos enquanto secretário de Estado, em dizer que eu sei da sua idoneidade, da sua honestidade, da sua capacidade, da sua inteligência, e não tenho muito mais o que dizer, porque o senhor sabe de todos os sentimentos que eu tenho pela sua pessoa, profissional e pessoal. E muito obrigada por tudo, pelos préstimos que o senhor fez ao nosso Estado. Muito obrigado, deputada, sempre muito gentil. Parabéns pelo seu aniversário. Mas eu preciso contar uma história, porque eu acho que ela é importante nesse momento. Como é que eu cheguei a secretário de Estado? Primeiro, eu tenho uma carreira completa acadêmica. Me formei no ABC em 1975, inclusive a faculdade comemora 50 anos. Fiz 3 anos de residência no Hospital das Clínicas, fiz mestrado, doutorado, livre docência no Hospital das Clínicas, na USP. Depois eu fui professor titular, diretor da faculdade e agora reitor do Centro Universitário do ABC. Então eu tenho uma carreira acadêmica completa. Não tem nenhum outro posto que eu possa almejar. Do ponto de vista de gestão, eu criei e dirigi alguns dos principais serviços do Estado de São Paulo. Eu fundei e dirigi a Casa da AIDS por 10 anos. A Casa da AIDS muda a história da AIDS no mundo. Foi um modelo diferente. Eu dirigi os serviços do Hospital das Clínicas. Fui diretor executivo do INCOR. Fui diretor do Emílio Ribas. E depois, a convite do governador Geraldo Alckmin, secretário de Estado. Mas esse convite, presidente, ele tem uma história bonita. Essa da casa é outra história bonita. Mas quando o governador Geraldo Alckmin me chamou para ser secretário, ele falou, eu estou fazendo esse convite em meu nome e em nome do Mário Covas. E por que isso? Eu fui assessor especial do Mário Covas durante muitos anos. Ele me preparava para ser secretário, mas daí o Mário Covas adoeceu. Ele me chamou e falou, olha, eu tenho que fazer uma escolha. O cara não lembra nem disso. Né? Ou você, meu médico, ou você, secretário. Então, eu vou escolher você, meu médico. Então, foi assim que eu não virei secretário lá atrás e virei médico do meu querido e saudoso governador Mário Covas. E o governador Geraldo Alckmin, ele resgatou essa história para me convencer a ser secretário de Estado. Eu aceitei pelo Covas, pelo Geraldo, e aceitei como missão. Eu acho que um posto de secretário de Estado da Saúde é uma missão. Só para os senhores terem ideia do que eu estou falando, é um orçamento de 23 bilhões de reais. Na gestão do Geraldo Alckmin e da Davi Uip,
nós inauguramos 13 hospitais estaduais. Nós inauguramos inúmeros ambulatórios de especialidades. Então, reformamos o Estado inteiro. Os deputados mais antigos sabem do que eu estou falando. E eu entendi como uma missão. E fui muito feliz como secretário. Pessoas, não, cargo público. Não, eu fui muito feliz como secretário. Faltou um cargo. Falta um cargo, que é o cargo de ministro. Eu coordenei toda a área de saúde da campanha do governador Geraldo Alckmin, a presidente. Mas eu acho que cheguei a secretário depois de carreiras completas como gestor e como acadêmico. Hoje eu tenho a honra de ser o reitor do Centro Universitário da Saúde do ABC, que está ligado a 3 prefeituras, Santo André, São Bernardo, seu marido é prefeito, e São Caetano. Muito obrigado pelas suas palavras. Bem, com a palavra o nobre deputado delegado Olímpio. Primeiro, eu só quero cumprimentar os meus colegas aqui presentes, o presidente. Eu só quero um agradecimento em público hoje para o nosso ex-secretário, doutor Davi Wippe. Primeiramente, meu sósia, né, que me confundem com ele várias vezes. Quando ele contou do Mário Covas, eu contei hoje aqui no restaurante, eu comendo numa lanchonete, a senhora do lado olhou e falou assim, o senhor podia me dar informação como é que está o nosso governador? Quando o governador Mário Covas estava muito ruim, o senhor estava direto na televisão, eu falei, não sou eu. É o doutor Davi Wippe, eu sou delegado, por enquanto eu estou cuidando de ninguém. Entendeu? Mas foi muito assim, aconteceu. Mas eu queria aqui agradecer esse homem que muito me ajudou, e principalmente com policiais baleados que foram levados, às vezes até para hospitais particulares que a gente conseguia colocá-los e tinham infecções. E eu ligava para o doutor Davi, às vezes quando o pessoal era muito amigo, quando ele não ia, ele mandava algum assistente dele. Então, acho que isso eu tenho que deixar em público. O senhor sempre ajudou a polícia. O senhor sempre foi uma pessoa muito digna, que qualquer coisa que eu pedia, na hora o senhor estava perguntando, atendia a qualquer hora. Eu lembro do dia que o meu sogro morreu, eu liguei para ele de madrugada para me ajudar lá no SVO, que o SVO pertencia à secretaria dele, e pronto, me ajudou, como ajudou a várias pessoas. Então, eu queria deixar aqui, primeiro, agradecer pela sua presença. Segundo, que o senhor precisar de mim aqui, o senhor pode contar comigo, pelas amizades e pessoas amigas que nós temos, assim, que conheço, que são muito meus amigos, que são amigos do senhor, e que é um agradecimento público da Polícia Civil, como também Polícia Militar, que algumas vezes aconteceram, e eu pedi para o doutor Davi, sempre de prontidão. Quer dizer, isso então não tem palavras, eu não tive nunca como agradecer, então estou agradecendo em público aqui na Assembleia Legislativa, que é meu segundo mandato, e eu faço questão de deixar isso aqui consignado para falar isso para o senhor. Muito obrigado, viu? Deputado, muito obrigado. O senhor é um grande amigo de muitos anos e as nossas histórias são muito curiosas. Está contando para ele agora que eu estava com a minha mulher andando na praia e um casal bem idoso e um mais jovem, eles me pararam e falaram, olha, eu vendo muita batata e mandioca para você. Batata e mandioca? Falou, o senhor é o dono da sala VIP? Eu falei, eu não sou o delegado Nico. Eu sou o Davi Wippe. Então é confusão. A pandemia aqui não foi bom, né? Pois é, existem confusões, são sempre muito curiosas. Mas eu fico muito grato e realmente eu sou um fã da Polícia Militar e Civil de São Paulo e sempre que eu puder ajudar, né, porque entendo que são indivíduos que têm missões complexas. Então, graças a Deus, sempre que foi possível, nós ajudamos. Muito obrigado, deputado. Palavra agora ao nobre deputado Alex. Deputado Alex, só falta a gente ser confundido com gente dessa estirpe, né? Eu mandei uma foto para o senhor agora com alguém que usando uma gravata igual a sua. Essa gravata é... Não é do Partido Novo, não, né? não é. Fique tranquilo. A hora que você ver a foto, você vai entender. Presente da esposa. Vai ter a palavra o nobre deputado Alex. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os nobres deputados aqui presentes. Fazer referência do aniversário da querida deputada Carla Morano. Deus abençoe você, a sua família. Vi no Instagram hoje de manhã, não pude deixar de me emocionar. Sei que você se emociona também com o depoimento da sua família. Agradecer aqui ao nosso querido Davi Wippe, doutor Davi Wippe, professor, reitor, tem um currículo tremendo e que muito contribuiu para a saúde, não só do Estado de São Paulo, como todo o Brasil. É considerado um dos maiores, eu vou dizer que é o maior,
especialista em doenças infecciosas do nosso país. Né? Para nós é um orgulho tê-lo no estado de São Paulo, tê-lo na cidade de São Paulo e poder ter esse acesso que nós temos ao senhor aqui com relação às questões de saúde. Como depoimento aqui do querido deputado Olim, eu também tenho um depoimento a respeito do Davi Wippe. Ele sabe disso, uma família muito amiga dele e nossa, se viu uma situação muito complicada com a sua filha adoentada e nenhum dos médicos conseguia descobrir o que era. Só sabia que era uma infecção e entraram com todos os tipos de medicamentos para combater aquela infecção. E quando viu que não resolvia de forma alguma, ela só piorava, disseram, olha, vamos chamar o Dr. Davi Wippe. Não, mas ele não atende nesse hospital, não tem problema. Ele vem para cá e vai resolver esse problema. E ele chegou e uma coisa incomum aconteceu. Ele disse assim, tire todos os medicamentos. Tire todos os medicamentos. Né? E é lógico que ele fez isso por conta da experiência que tem em todo o tempo que trabalha com esse tipo de doença. Ou seja, os remédios, a explicação dele, estavam maquiando a descoberta dessa infecção. E quando se tirou todos os medicamentos, ele falou, não, agora entra com esse medicamento só. E aí a infecção foi combatida e a jovem Marina está aí até hoje, né, agradecendo a Deus pela vida do senhor. Eu tenho só uma pergunta. Eu sei que o senhor, na sua explanação, deixou muito claro aqui, eu acho que eximiu todos nós de fazermos qualquer pergunta aqui quanto ao tempo da sua gestão à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Foi muito claro, muito objetivo, então eu não tenho perguntas quanto à época da sua gestão à frente da Secretaria. A minha pergunta é só uma, e até para que o senhor contribua com essa CPI e nos ajudando a entender que caminho tomaremos chegando agora próximos aos relatórios, os deputados terão que apresentar os relatórios, né, e o relatório final. Então, nós precisamos de subsídios para que possamos chegar a um entendimento e chegar a um relatório final. Na sua opinião, doutor Davi, qual a saída para a FURP? Eu vou ser muito cauteloso em respeito ao governador atual, João Dória. Nós somos do mesmo partido. Teve uma coisa, deputado, que o Davi é político, eu sou mesmo. Eu não conheço nenhum secretário que sobreviva se não tiver o perfil político. Eu sou tão político que eu sou filiado ao PSDB há muitos anos. Então, eu sou um técnico, mas com perfil político. Então, em respeito ao governador atual, João Dória, ao secretário, que é meu amigo, um indivíduo extremamente competente e experiente, eu não vou dar os rumos, mas eu vou dizer algumas coisas que eu entendo que são importantes na reflexão. Para mim, a política farmacêutica ela é muito complexa. E dentro do Pacto Federativo, a política pública de medicamentos deveria ser de responsabilidade do governo federal. O que eu estou dizendo? O governo federal, eu tenho os números aqui, se for o caso, ele vem caindo fora da responsabilidade do financiamento da saúde desde o ano 2000. De 55% que ele se responsabilizava, hoje está menos de 40%. E o que isto acarretou? Uma sobrecarga nos estados e fundamentalmente nos municípios. Então, bem, uma política pública de medicamento, por exemplo, medicamentos negligenciados, de doenças negligenciadas. Não vai ter laboratório privado que vai fazer. Óbvio, dá prejuízo. Doenças raras, é complexo, precisa de muito investimento. Então, na minha leitura, o governo federal deveria ter uma política farmacêutica onde ele designasse os laboratórios públicos estaduais comissões, através das suas competências, mas financiasse. Isso não é responsabilidade nem de municípios nem Estado, porque essa política é nacional. Quando eu falo de tuberculose, os medicamentos são complexos, são 4 medicamentos, não vai atender os pacientes do Estado de São Paulo, vai atender o Brasil. Quando eu falo da sífilis, que hoje é epidêmica, a sífilis do homem, da mulher, a sífilis congênita, e que não tinha bezetacil no país, eu falo de uma doença mundial e falo de uma doença epidêmica no Brasil. Então, cabe a quem? A política pública nacional. Então, para mim é claríssimo.
o papel do laboratório público estadual vinculado a uma política pública federal com financiamento. Eu acho que a saída é por aí. Tem que se chegar a um acordo em nível de pacto federativo. Eu temo. Por que eu temo? Porque eu fico olhando o orçamento do Ministério da Saúde, ele só é concluído no ano de 2020 se incorporar as emendas impositivas, senão ele não fecha o orçamento. E é um orçamento, na minha leitura, menor do que precisa. São 129 bilhões. Eu falei agora, o orçamento do Estado de São Paulo é 23 bilhões, e o Estado de São Paulo atende 45 milhões de paulistas e 200 milhões de brasileiros. Porque os brasileiros que necessitam com doença de alta complexidade vêm para São Paulo. Um dado interessantíssimo, deputado. Sabe quantos hospitais estaduais públicos tem o Estado de São Paulo? Ninguém sabe. São 102 hospitais estaduais. 102. Sabe quantos hospitais públicos tem o Rio de Janeiro? Estaduais? Nenhum. O Rio Grande do Sul? 2. Então é disso que nós estamos falando. A média e alta complexidade da saúde do Brasil é atendida no Estado de São Paulo. Um outro dado muito relevante, que é a judicialização. A judicialização custou para o Estado de São Paulo, em 2017, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Da onde sai esse dinheiro? Não é o orçamento suplementar. A Fazenda não chama o secretário e fala mais 1 bilhão e 200. Esse 1 bilhão e 200 sai dos 23 e se você tira de um lugar, você vai pôr no outro. Não tem dois dinheiros. E aí o gestor público ele tem que ser corajoso. Decidir entre o certo e o errado, todo mundo decide. Fácil. Agora, quero ver decidir entre o certo e o certo. Vem uma criança, uma família com uma criança com uma má formação que precisa de uma cirurgia cardíaca, e disso que se referia a deputada, São Bernardo criou no seu hospital de clínicas um centro de cirurgia cardíaca infantil, absolutamente necessário, e de uma competência hoje invejável. Então, o que ocorre? Acha que um juiz não vai dar uma liminar para atender aquela criança? Claro que vai dar, e é muito justo. Agora, e quem vai ter que comprar isso? É o Estado. Muitas vezes é um medicamento que não está nem aprovado. Se eu fizer uma curva ABC, eu vou ver que 25% dos medicamentos consomem 90% da judicialização. É justo? É justo. Só que da onde vem o dinheiro? Essa história constitucional, que saúde é um dever do Estado, é um direito do Estado, uma obrigação, o direito do cidadão é uma obrigação do Estado, as pessoas param de ler ali. Esquecem de ler depois da vírgula, desde que exista um planejamento econômico, financeiro e políticas públicas. Não dá para ter dinheiro para tudo. Então, eu peguei a pior época da judicialização do Estado de São Paulo e do Brasil. 1 bilhão e 200, Ministério da Saúde, 7 bilhões. Nós tomamos uma porção de medidas, acesso a SUS, a melhor informação ao juiz, para que houvesse a melhor decisão. Então, no orçamento farmacêutico, eu tenho que incluir 1 bilhão e 200, que não tem dinheiro a mais. E aí cabe ao secretário, cabe à gestão fazer escolhas. Um outro fato que eu acho extremamente relevante. Nessa gestão, especialmente de 2014 a 2017, nós enfrentamos, nós, Estado de São Paulo e Brasil, a maior crise financeira e econômica da história do país contemporâneo. Só por falta de arrecadação, deputado, a Secretaria de Saúde perdeu 3 bilhões. É complicado. Se eu olhar o aumento de orçamento da saúde de 2013 a 2017, ele aumentou 11,6%. A inflação da saúde aumentou 40%. Então, como é que faz essa conta? Então, o desafio futuro é grande, porque tem que ter prioridades e tem que ter o envolvimento do governo federal. Se o governo federal não entender que a saúde é prioritária não só do Estado, o que acontece com o Estado de São Paulo? A alta complexidade vem para cá. Os deputados que trabalham no interior inteiro sabem o que eu vou dizer. Os estados que fazem, as cidades que fazem fronteira com o Estado de São Paulo, a sua população muda a residência, vem para São Paulo para pegar medicamento de alto custo. Tem um medicamento que está para ser lançado, deputado, que vai custar 1 milhão e 400 mil reais a dose. É justo? É claro que é justo, mas quem paga?
os novos medicamentos para câncer, absolutamente justos. Mas como é que faz? A história atual, que é super interessante, do cannabis. O cannabis tem indicação formal para crianças convulsivas que não respondem às drogas tradicionais. Só que cada 10 pedidos judiciais, 9 não têm amparo científico. Como é que o secretário autoriza alguma coisa que não está respaldado sequer cientificamente nem aprovado pela Anvisa? Então, é uma política farmacêutica dura. Uma outra coisa, a matéria-prima. Como é que você compra a matéria-prima? Sabe de onde vem a matéria-prima? Só de um lugar, da China. Vai negociar com a China. China e Índia, mas a Índia compra da China. Então, é duro, porque o preço é o preço de um vendedor. Então, graças a Deus, temos um governador muito competente, um secretário da Saúde muito competente, que vão ter que pensar bastante no futuro, não só da FURP, da política pública de medicamentos do Estado de São Paulo. Satisfeito, presidente. Obrigado, deputado. Quero registrar a presença do nobre deputado Tiago Auric, que é membro efetivo da comissão, o nobre deputado André do Prado, que se faz presente, e a nobre deputada Beth Saão, que se faz presente. Questiono aos senhores deputados se algum dos senhores desejam se inscrever para fazer uso da palavra. Então, eu vou passar a presidência ao nobre deputado Danilo Balas, eu vou fazer uns questionamentos ao secretário, passo a presidência a Vossa Senhoria, já me inscrevo para fazer uso da palavra. Assumo a presidência e já repasso ao nobre deputado Edmir Chedi para questionamentos. Secretário, obrigado pela sua presença mais uma vez. O senhor viu o respeito que essa casa tem por Vossa Senhoria, né? Pelo trabalho que o senhor fez durante toda a sua vida, né? E preparado que foi pelo Mário Covas, né? Ele preparava as pessoas como ninguém, né? Pela sua história de vida também. Mas eu tenho alguns questionamentos, já que fui autor do requerimento da CPI da FURP, inicialmente a gente estava preocupado com a denúncia lá de superfaturamento num reequilíbrio econômico-financeiro, a distribuição de remédios, a falta de remédios, tanto que criamos aqui 4 sub-relatorias e a relatoria final, cada um tratando de uma área, né? Distribuição de medicamentos, a fábrica de Américo Brasilense, a PPP, a fábrica de Guarulhos. Essa sua fala, esse seu depoimento aqui, essa sua participação é muito importante, porque o senhor mais do que ninguém conhece. Acho que, além do Barradas, pelo menos que eu conheço na minha breve história política como deputado, o senhor foi o secretário que se dedicou a determinados assuntos no Estado de São Paulo. O senhor foi diretamente ao foco. E também foi aquele que ficou um bom tempo na secretaria. Afinal, o secretário de Saúde, manter-se no cargo não é fácil, porque as dificuldades são enormes. Eu me lembro uma vez, quando fui presidente da Comissão de Saúde, com muita honra dessa casa, sucedendo o deputado Cezinha de Madureira, que deixou o meu partido e foi para um outro grande partido na época, e eu convoquei o senhor para vir aqui e convoquei o chefe da Casa Civil, porque o senhor não tinha orçamento para tocar e pagar as contas, não tinha como fechar as contas. O secretário ficou bastante bravo, nervoso comigo, depois me ligou agradecendo, obrigado, deu certo, me chamaram lá e ninguém veio aqui na Assembleia, mas arrumou lá um pouquinho de recurso a mais para a sua secretaria. Acho que é o papel que todo deputado faz aqui também, e muitas vezes as pessoas não entendem. Pô, parece que está lá querendo pegar no pé do secretário. Às vezes não, às vezes a gente está ajudando de uma forma direta, mas que parece indireta. Mas, secretário, eu acho que o senhor tem muito para falar para a gente aqui. Então, eu fiz alguns questionamentos de tudo aquilo que eu ouvi aqui na CPI até hoje. O senhor veio aqui, já deu dados importantes, mas eu vou questioná-lo um pouquinho mais, se me permite.
senhor fez o levantamento entre 2004 e 2013, que foi quando o senhor assumiu a secretaria, e a FURP realmente diminuiu muito o faturamento, né? Entre 2015 e 2018 também ela reduziu a produção de medicamentos, né, da ordem de 800 milhões de medicamentos para 530 milhões. E aí a gente viu a fábrica de Américo Brasilense crescer de 70 para 190 milhões. Por que reduziu essa produção de remédio? Foi para diminuir a despesa do Estado? Qual o motivo? O senhor se recorda? Claro. Para você ter uma fábrica operativa, você tem que ter investimento. E para concorrer com as fábricas privadas, tanto as nacionais como multinacionais, você tem que ter mais investimento. E não é só investimento na operação. Você tem que ter investimento, por exemplo, na pesquisa. Então, para dar um número, para hoje descobrir-se um antibiótico, o investimento é de 800 milhões de euros. Um laboratório privado nacional investe, em média, para mais e para menos, R$1 bilhão por ano, do ponto de vista de novo approach para o futuro. Nós pegamos uma fábrica defasada tecnologicamente, muitos dos procedimentos eram feitos manualmente. Então, imagine os senhores que tem uma fábrica aqui multinacional com todo aquele maquinário produzindo caixa, embalando medicamentos, e a FURP embalando medicamento, pondo remédio dentro de caixa. É disso que eu estou falando. Imagine uma frota de caminhões que tem que ser totalmente revista. Porque na hora que você põe no caminhão, você pode estar pondo uma caixinha de 20 centímetros com um remédio que custa R$1 milhão. Mais do que isso, para fazer esse transporte, além de ser em condições adequadas, por exemplo, frigorificadas, você tem que ter o seguro. Às vezes o teu seguro é tão alto que não comporta a segunda carga no caminhão. O nível de exigência dos órgãos reguladores é enorme. Então, a FURP, ela perdeu o cliente, ela perdeu a capacidade produtiva e arrumou uma concorrente, que é a Américo Brasilense. Então, claramente, o relatório da FIP aponta tudo isso com toda a clareza. Então, bem, é algo que aconteceu e que nós tentamos equilibrar. A mudança da direção da FURP teve esse objetivo e equilibrou. Agora, é um equilíbrio difícil porque tem que haver uma decisão de investimento. Agora, na qualidade de gestor, eu tenho que fazer um investimento que passa a ter competência para enfrentar o privado. É uma decisão de governo, uma decisão político, financeira, econômica, que é uma decisão muito difícil. No final da história, eu vou comprar um medicamento da minha parceira privada que custa mais caro que o medicamento da farmácia, porque não tem escala. Então, são essas as decisões que precisaram ser tomadas. Secretário, na sua gestão, o senhor assumiu logo depois da assinatura do contrato da PPP, que foi feita, como o senhor já disse, decisão de governo pelo secretário anterior e todas as secretarias que assinaram esse contrato, planejamento, fazenda, com orientação lá da CPP, Secretaria de Governo. O que o senhor conta para a gente? Teve uma decisão sua ou foi da FURP a decisão de pagar aquele reequilíbrio econômico financeiro da construção da fábrica, que é um dos temas aqui da CPI? Na sua gestão, segundo os executivos da construtora que vieram aqui, foram pagos, né, parceladamente ao consórcio cerca de 22 milhões de reais, que depois foi corrigido. E a gente ouviu aqui de vários depoentes que vieram à CPI que esse contrato também já havia sofrido mais de 30 milhões de aditivos. O que o senhor tem a dizer isso para a gente, né? Esse acordo foi feito começou a ser pago em fevereiro, terminou de ser pago em fevereiro de 2018, pouquinho antes do senhor deixar o cargo de secretário de Estado.
E também o que chamou a atenção, que disseram aqui, o senhor pode confirmar e dizer o porquê, todos os custos relacionados à obra de Américo Brasiliense eram pagos pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria da Fazenda do Estado. Não sei se o senhor confirma isso. E esse reequilíbrio econômico-financeiro foi pago diretamente do caixa da FURP. Como é que se deu essa decisão para que a gente possa entender aqui, senhor secretário? Pois é. Eu fiz uma linha do tempo aqui depois. Eu sei que o senhor está cheio de documento aqui, então a gente vai tentar explorar um pouquinho. O senhor que o senhor tem facilidade para explicar as coisas aqui, sempre quando veio a Assembleia, né? Então é importante a gente ouvir bastante do senhor, até para que os subrelatores e o relator possa concluir o seu relatório nos próximos dias. Eu vou dar a linha do tempo. Então, o início da fábrica, como eu falei, foi 2005. Conclusão, 2009. Em 2012, eu não era secretário, há uma ação do consórcio liderado pela Camargo Correia para um reequilíbrio do contrato de construção da obra, um investimento de 214 milhões. Então, há uma ação e eu fui atrás da ação. Essa ação, ela transcorreu e foi julgada em setembro de 2013, exatamente antes de eu entrar. Então, eu peguei, quando eu assumi a secretaria, tinha uma ação transcorrida e julgada no início de setembro de 2013. Eu fui atrás de todas as atas do Conselho Deliberativo da FURP, para entender por que eu não soube disso. São 8 reuniões da FURP que se iniciaram em março de 2013, discutindo o termo, uma discussão. Nunca se discutiu o mérito da ação. O que se discutiu nas 8 reuniões do Conselho Deliberativo da FURP era o acordo a ser firmado entre a FURP e o consórcio. Um acordo que acabou sendo assinado judicialmente. Eu não tive como saber primeiro, porque essa discussão acaba antes da minha entrada. Ela transcorreu e foi julgada em setembro de 2013. Eu entrei em 5 de setembro de 2013. Óbvio que eu não tive acesso. Um outro fato muito interessante é que eu descobri no depoimento do secretário que me antecedeu. Toda vez há uma passagem de bastão de um secretário para outro. Eu não peguei, o governo recém-eleito, fui convidado em outubro para assumir em janeiro. Eu peguei uma Secretaria de Estado andando. Então, me falaram, pilota um avião a 1.000 km/h. Eu não tive o tempo de conhecimento anterior, tive que assumir. Mas o secretário que me antecedeu, ele veio aqui e afirmou que durante o mandato dele, ele não teve conhecimento dessa ação. Se ele não teve conhecimento dessa ação, ele não tinha como ter me passado. Quando é que eu soube disso? Quando da assinatura do acordo. E esse acordo foi comunicado à Secretaria de Estado de Saúde com júbilo. Foi um acordo conquistado, porque era de um jeito, ruim para o Estado, e ficou melhor depois da negociação. Uma coisa é nós olharmos esse acordo agora, depois de uma denúncia, de uma delação premiada. Que é assim que pode se olhar. A outra é como se olhou antes. Havia uma ação transcorrida, e o senhor, como advogado, sabe melhor que eu, julgada e sentenciada. E o pior, na definição da juíza, ela fala claramente que ela deu ganho para o consórcio por conta que a FURP não se defendeu, por 2 chamadas. E, no segundo momento, ela afirma também que tanto a área econômica, financeira e jurídica da FURP concordavam com o reequilíbrio. Mais do que isso, deputado, em 2012, segundo o relato que eu obtive, eu não tenho como confirmar, a Secretaria de Saúde do Estado admitiu que havia um desequilíbrio de contrato. Então, cabia a mim, depois de assinado o acordo, entrar ou não com algum tipo de coisa. Eu teria que entrar com uma ação transcorrida e julgada, onde havia admissão da área financeira, econômica e jurídica da FURP, do débito, da Secretaria de Estado da Saúde em 2012, e o que eu conseguiria?
Bom, me falaram o seguinte, lembra que no começo eu citei que todas as reuniões das terças-feiras tinham todos os assessores, inclusive os jurídicos, e aí que essa história foi apresentada. O que dizia o seguinte, qualquer coisa daqui para frente, você vai entrar em um processo de má-fé. E, além disso, o que você vai conseguir? Nada, porque a outra parte vai executar porque está julgada e tramitada. Então, eu não tive nenhuma possibilidade de coisa alguma depois do acordo. Especialmente porque não teve nada a ver comigo. Não foi da minha competência acompanhar a ação, que ela transcorreu antes. E foi julgada antes da minha posse. E a decisão de pagamento, então, que foi feita pela FURP, foi porque quem fez foi a FURP, o acordo, e não a secretaria. Olha, eu tenho todas as atas. A secretaria foi comunicada depois do acordo firmado. E isso está em atas, com pautas e atas. Secretário, se estivesse lá, se o senhor estivesse secretário nesse período em que a ação foi julgada só em primeira instância, o senhor mesmo disse que a FURP não defendeu como deveria. O senhor autorizaria fazer um acordo, um julgado de primeira instância, ou o senhor mandaria recorrer? Bom, eu fiquei tão incomodado que contratei uma consultoria, eu fiquei tão incomodado que eu troquei o superintendente, não só por isso, eu troquei o superintendente, troquei todos os assessores, tudo me incomodou muito. Eu nunca tive uma atitude passiva, o senhor me conhece bem, de acomodação. Agora, óbvio que eu tenho assessores com competência para me subsidiar em decisões e me falaram claramente, daqui para frente, não tenho o que discutir juridicamente. Para mim é claro. Eu fui cuidadoso, deputado. Eu peguei esse relatório da FIP, encaminhei para a Procuradoria-Geral do Estado, eu tenho aqui o ofício. Então, eu tomei todas as providências que me cabiam do ponto de vista de proteção do Estado. Então, nada disso passou isentamente. Eu tomei as providências que me cabiam, inclusive o encaminhamento para a PGE. E o senhor pode deixar depois esses documentos? Só peço que o senhor encaminhe, porque eu tirei cópias de todos os documentos quando eu saí de secretário, que é uma providência que eu recomendo, viu? Quando você sai da função, porque funcionário público é assim, você briga em turma e se defende sozinho. Tá? Então, eu tirei cópias e eu não sei se eu tenho autoridade para enviar cópias sem o seu requerimento. Eu vou fazer o requerimento, então, Vossa Excelência. E, secretário, explica um pouquinho mais. O senhor chegou lá, a PPP já tinha sido assinada, a produção lá da Américo Brasiliense. E pelas informações aqui, vários depoentes disseram o seguinte, olha, o Estado repassa 90 milhões, deveria repassar 90 milhões, houve uma decisão de repassar só parte desses recursos, porque isso traria um prejuízo de 56 milhões anuais para o Estado. Como é que se deu isso? Como aconteceu? Houveram reuniões com a CPP, com os donos da CPP, com o senhor, com a sua equipe? Que providências o senhor tomou lá enquanto secretário? O senhor imaginar. Primeiro, como eu falei, eu levei a discussão para o governo. E nós tínhamos reuniões regulares envolvendo todas as áreas do governo para essa discussão. A assessoria está pedindo para o senhor falar mais próximo. Para essa decisão. Houve uma grande discussão. E eu confesso que eu fiquei muito incomodado. Porque, vê bem, como é que eu compro medicamentos? Olha o entendimento. Se eu levar em conta a compra do medicamento, eu estou comprando medicamento 165% mais caro. O medicamento custa, no meu parceiro privado, 165% mais caro, se olhar desse jeito. Então, no primeiro momento, e esse primeiro momento, deputado, vai de maio de 2015 a julho de 2016, este grupo que envolveu todo mundo decidiu pagar os medicamentos em cima da ata. A ata que nós abrimos para licitação com os laboratórios do Brasil. Então, nós resolvemos pagar o preço de ata. Depois, o consórcio, ele pediu um reequilíbrio de contrato. De novo, todo mundo se reuniu e, claro, que tem o custo da fábrica. Eu falei aqui que a fábrica parada custou 65 milhões. Então, teve uma nova decisão de pagar 7,5 milhões por mês, 90 milhões por ano, entendendo que este era o custo da fábrica mais produção. Bom, tudo certo, tudo certo. O Tribunal de Contas olha e fala, mas como que vocês pagam mais do que a ata de medicamentos? Então, deputado, essa é a segunda das minhas afirmativas.
Decidir entre o certo e o errado é fácil. Agora, decidir o certo e o certo, isso pode ser visto entre o certo e o certo, ou o errado e o errado. Mas tinha que ter uma decisão e elas foram tomadas. Tudo que foi discussão possível, e eu quero dizer aqui, coisa que ninguém disse, a MS sempre foi muito cooperativa nas discussões. Eu falei com o presidente da MS, eu falei com o vice-presidente da holding. Esta função me foi delegada por esse grupo que envolveu todo o governo. Saiu de decisão de grupo que cabia a minha negociação. E foi negociado e não chegou a acordo. E eu respeito isso. Do outro lado, tem uma empresa privada que fez um contrato avalizado por todo o Estado. O Estado, o governo inteiro avalizou essa PPP, no sentido de querer ser remunerada naquilo que se via como direito. Agora, deputado, isso não é simples. Pois é, tem um contrato, e é um contrato que obedece leis específicas de PPP. Eu tenho os números das leis, tanto estadual como federal. Mais do que isso, 1 ano e meio depois da minha saída de governo, nós estamos comemorando hoje aqui, alguns comemoram a minha saída 1 ano e 6 meses depois. 2 secretários e 2 governadores depois, não está resolvido. E por que não está resolvido? Porque é difícil resolver. É um contrato, e um contrato em cima de algo inusitado na saúde, que é PPP. O que tem de PPP na saúde? Tem a PPP FURP, tem a PPP dos hospitais, 2 hospitais magníficos construídos, Sorocaba e São José dos Campos, o terceiro sendo iniciado, o Peralabaito, o Hospital da Mulher, e ia ter uma outra PPP, deputado, de logística e de distribuição de medicamentos, que eu não deixei para frente. Não porque PPP é ruim, porque eu entendi que naquele momento o modelo de negócio não ia dar certo. Era um investimento muito grande em construção de farmácias e armazenamento e um custeio grande. Então, eu entendi que uma PPP, naquele momento de logística e de distribuição de medicamentos, não caberia, como não deixei ir para frente. Uma outra história. A PPP na saúde ela tem que ser bem entendida. Quem remunera o parceiro privado? E como remunera? Então, o que eu vejo disso tudo? Talvez o modelo construído da PPP, FURP Américo Brasiliense, por ter sido o primeiro, possa não ter sido o melhor. E isso nós fomos aprendendo durante a evolução dos contratos. Todo mundo que tem vida privada sabe que tem negócio que dá certo e tem negócio que dá errado. Sem dolo. Você fez para dar certo. Foi visto de um jeito, depois virou do outro. Secretário, o senhor chegou a propor o extrato aí desse contrato aí com a CPP? O governo pensou nisso em algum momento? Uma vez por semana. Todas as reuniões nós discutimos tudo. E eu, deputado, tem uma outra coisa que eu fiz na minha gestão, eu constituí um Conselho Superior de Gestão. Esse Conselho Superior envolveu os ex-secretários de saúde, os presidentes dos grandes hospitais, Sírio-Libanês, Einstein, e envolveu grandes e renomados empresários importantíssimos do Estado de São Paulo e do Brasil. Como eu usei este Conselho Superior de Gestão? Para me aconselhar. Quem presidia esse conselho? O ministro Adib Jatene. Então, um conselho muito participativo, onde eu expunha todas as dificuldades da área de saúde para o Estado e eu via. Isso foi discutido também no Conselho Superior de Gestão, que, por uma curiosidade, tinha como membro o João Dória, antes de ser prefeito. Então, isto tudo foi muito discutido. Além de discutido, foi muito avaliado por todos os procuradores do Estado, que faziam parte das reuniões. A grande dificuldade era ter solução. A última reunião que teve desse grupo enquanto eu era secretário, a decisão proposta era contratar uma empresa para estudar o contrato, para ver se conseguia uma forma de reequilibrar qual era a forma. Agora, eu posso garantir ao senhor e a todos que estão aqui presentes que é complexo. E se não fosse, estava decidido lá atrás. Secretário, uma coisa que nos deixa aqui sempre uma dúvida. O senhor já contou para a gente como foi convidado e até preparado para ser secretário de Estado. Por que o senhor deixou a secretaria no meio do governo? Eu não. Eu fui exonerado. E por quê, secretário? Aqui, Tira essa dúvida da gente, claro, que é uma coisa que... Claro. Eu tinha combinado com o governador Geraldo Alckmin que eu sairia com ele. Até porque, claríssimo, eu sou um cara partidário, eu sou do PSDB.
E assumiu o novo governador, meu queridíssimo amigo Márcio França, que era de outro partido. O Márcio França, no dia 16 de abril, o filho dele está aqui, o Caio, na data do meu aniversário, me chamou, falou: Davi, eu gosto muito de você. Ele foi extremamente gentil, cavalheiro, mas eu preciso do teu cargo. Nobre governador, eu não só, claro, à sua disposição, como eu trouxe 10 pastas desse tamanho para subsidiar o secretário que o senhor escolher. Então, o Márcio França, além de muito gentil e cavalheiro, no dia da posse do secretário que veio depois de mim, o professor Zago, ele foi de uma gentileza na transição e ele enumerou tudo aquilo que ele entendeu que eu fiz de coisas importantes para o Estado de São Paulo. Márcio França é um querido amigo, eu gosto muito, respeito muito, e teve uma decisão de governo de trocar o secretário. Assim é a vida. A vida de secretário é uma corrida onde, de 4, você vai trocando o bastão. E quem assume vai tocando a vida. Então, quem me substituiu foi o ex-reitor da USP, hoje é presidente de um órgão importantíssimo, e eu ajudei no que eu pude, na sucessão, como eu ajudo o atual secretário naquilo que ele precisar. Então, eu não saí, eu fui exonerado no dia do meu aniversário. Secretário, então, que a gente... Bom, ganhou folga no dia do aniversário. Senhor secretário. Falaram que eu fiquei melhor depois. Ganhou folga no dia do aniversário. Dia do aniversário. Secretário, então nós podemos entender o seguinte: FURP Guarulhos, o governo do Estado, não sei se o senhor sabe agora, esse contrato de distribuição, armazenamento de remédios, que ele é custoso, cerca de 30 e poucos milhões de reais, quem assumiu isso agora foi a Secretaria de Estado. Fez uma licitação, tirou da FURP, quer dizer, tirou um custo que a FURP assumia para distribuir remédio para o Estado. Era custo do Estado. Essa medida é acertada? Preparei. Foi o senhor que preparou. Eu que preparei, eu acredito nisso. É um custo adicional que a FURP não deveria ter, porque ela assume a responsabilidade de distribuir o que ela produz, assume a responsabilidade de ela repassar o que os outros produzem, e pior, ela assume a responsabilidade daquilo que não estava combinado com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde distribuía, né, para os municípios, e deixou de distribuir. Então, é um custo adicional de logística e estocagem. E veja, a distribuição de medicamentos e logística é para gente grande, porque tem que ter muita competência. Cadeia de frio, seguros, logística, é difícil. Estocagem, é difícil. Entendo que sim. Secretário, então, uma última pergunta aqui, que acho que meu tempo já se deu. Seguinte, pelo que a gente vem entendendo, a FURP Guarulhos, como o senhor mesmo disse, tinha que ter um trabalho de governo federal, ajudando a bancar, a pagar, a custear todos esses laboratórios públicos. Mas a gente vê que com a retirada desses 30 e poucos milhões de despesa da FURP de Guarulhos, e com o trabalho que vem se fazendo de tentar vender mais os remédios da FURP para prefeituras, outros estados e até o governo federal, a FURP Guarulhos vai se equilibrar em termos de números. Claro que o tempo vai passando, o maquinário vai se desgastando, não tem novos medicamentos, as coisas vão mudando. Como é que o senhor enfrentaria hoje FURP Guarulhos, FURP Américo Brasilense, pela toda a experiência que o senhor tem? E a última pergunta que eu faço, depois o agradecimento. Deputado, eu fui pago para ser secretário durante 4 anos e 7 meses. Não sou mais pago para dar palpite. Quem de direito, que é o secretário da Saúde, extremamente competente, um governador competente, vão ter a missão de vir aqui explicar para o senhor e para todo mundo. E eu tenho certeza que farão da melhor forma possível, porque são experientes. O atual secretário tem uma longa vivência em gestão, o governador é experiente. Então, a minha remuneração como secretário, ela parou de ser paga em 16 de abril, segundo o meu deputado Caio, e isso foi o meu presente de aniversário. Secretário, então, para encerrar, o senhor que entende dessa área, o senhor mesmo falou, sou advogado, não sou da área.
Seria possível o Butantan assumir a FURP? É viável? O Butantan, na minha leitura, é o diamante da coroa. Diamante da coroa. É o máximo. E eu quero ter crédito nisso, por conta que eu fiz mudanças quando secretário muito importantes no Butantan. Até aproveitando, meu deputado, eu no Butantan indiquei uma pessoa e nomeei, que é o atual diretor, Dimas Covas. A única pessoa que eu indiquei e nomeei. Então, eu acho que o Butantan ele vem progredindo e vem mostrando competência cada vez maior e vai ser absolutamente estratégico cada vez mais para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Digo mais, até uma coisa que me fez refletir, deputado, não sei se todos sabem, sabe quanto que o Brasil produz de derivados de sangue? 0. Importa tudo. E o Butantan tem uma fábrica pronta, que nós, isso tem mais de 20 anos, que nós discutimos muito da uso dessa fábrica do Butantan. Eu acho que essa sua pergunta é muito pertinente. Eu acho que é uma boa discussão para a nossa liderança de partido, para o governo do João Dória, esse novo pensamento, talvez, de algum tipo de associação ou aproveitamento da FURP e Butantan. Eu acho que é uma pergunta pertinente, inteligente e que deve ser discutido pelo atual governo. Obrigado, senhor secretário. Estou satisfeito, senhor presidente. Eu repasso a Vossa Excelência, nobre deputado Edmir Chedi, para dar continuidade. Anunciar a presença do nobre deputado Caio França, que se faz presente aqui, e a inscrição da nobre deputada Beth Saão pelo tempo regimental. Bem, cumprimentar o secretário, doutor Davi Wipp, agradecê-lo pela presença aqui, como também aos demais deputados e deputadas aqui estão acompanhando hoje a comissão. Alguns são membros, outros estão acompanhando, deputado Carlão, líder do governo. Mas a gente vem aqui se perguntando, ao longo dos meses que essa CPI vem funcionando, porque entendemos, da minha parte particularmente, a importância que a FURP representa como reguladora na produção de medicamentos. E o que foi feito ao longo desses anos também, sobretudo com essa parceria que, no nosso entendimento, foi muito nociva para o governo e acabou prejudicando para os cofres públicos, não para o governo. E acabou prejudicando, inclusive, o desenvolvimento da FURP de Guarulhos. Eu queria fazer algumas questões para o senhor. Eu acho que a gente podia fazer algumas, depois eu vou fazer outras, o senhor responde. Mas, se é possível o senhor afirmar que o contrato de Américo Brasilense mostrou-se prejudicial ao interesse público. A fábrica permaneceu subutilizada e permanece ainda até hoje, resultando que a política de compra de medicamentos e insumos no mercado acabou sendo prejudicial ao erário. Aqui, pelo relatório da FIP, foram repassados quase 50%, para ser mais exato, 46% da produção de Guarulhos entre 2013 e 2014 para a Américo Brasilense. Aqui nesse relatório está captopril, glibenclamida, metildopa e hidrocloradiazina. São 4 medicamentos importantes que representavam 46% da produção da FURP daqui e foi passado para a Américo Brasilense. Eu pergunto para o senhor qual a razão dessa transferência. Se isso não vinha já com a intenção de esvaziar a produção da FURP de Guarulhos e, por consequência, ir gradualmente sucateando aquela empresa. Qual era a proposta original da divisão das competências? O senhor cita aí que tem várias atas que, infelizmente, eu não peguei o início da sua conversa, porque nós estávamos exatamente numa outra área de saúde também, conversando com o pessoal da Fundação Ococentro, mas, a partir do momento que eu cheguei aqui, o senhor disse que tem relatórios em atas, não é?
E eu queria saber aonde que estão essas atas. O senhor citou quem é que é o responsável, quem foram os responsáveis por essas atas, porque aqui a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, eu não sei, pergunto inclusive à secretária da comissão, nós aqui pedimos para a presença da Procuradora-Geral do Estado, porque muitas das informações e das oitivas que nós fizemos aqui foi nos dito que parte desses relatórios, ou quase a sua totalidade das atas, eram encaminhadas para a PGE, inclusive os questionamentos, as denúncias, etc. E como a gente aqui acabou acordando que a PGE deveria nos mandar um relatório para que a procuradora não viesse aqui, a gente concordou com isso, então eu não sei se esses relatórios chegaram às mãos da CPI. Mas, de qualquer modo, eu gostaria que o senhor nos ilustrasse nesse sentido. E também o senhor falou que o contrato foi feito para pagar 7,5 milhões ao mês para a parceira privada. Palavras suas. Eu pergunto-lhe, contratos não podem ser revistos? Contratos não podem ser refeitos? Ou, do ponto de vista jurídico, havia um impedimento que esses contratos fossem refeitos para que não continuasse causando o prejuízo que foi dito aqui, que é ocasionado para os cofres públicos, para o erário público. E também, por que se o senhor teve conhecimento do motivo pelo qual não foram inseridos no orçamento de 2018 investimentos para a FURP? Como é que a gente pode fazer uma empresa ser produtiva, uma empresa ter a sua capacidade de produção quase que exaurida, se não se tem investimentos na modernização, na compra de novos equipamentos, na compra de materiais? Por exemplo, uma parte da ociosidade da FURP de Guarulhos é causado pela falta de embalagens e pela falta de penicilínicos. Eu queria também que o senhor comentasse isso. 50,53 de embalagens e 39,20 de penicilínicos. Então, são questionamentos que nos intrigam e até reconheço, e aqui não há nenhuma afirmação leviana no sentido de comprometer de maneira nenhuma a sua gestão, mas de querer compreendê-la, o porquê que determinadas ações não foram tomadas, ou se foram, não conseguiram causar e provocar os resultados esperados, de melhoria na produção, de melhoria nessa PPP, que a impressão que a gente tem, secretário, é que havia uma empresa importante, que produzia bem, que funcionava bem, aí resolveu-se fazer uma outra empresa. Parece que uma experiência, né, na área de saúde, uma PPP, que não deu certo e prejudicou uma empresa que vinha caminhando bem, porque ela acabou tendo prejuízos, tendo que fazer repasses, para o qual ela não estava preparada e não suportou tudo isso. E hoje nós chegamos aí ao ponto do governador, recentemente, ter afirmado numa rádio de grande audiência aqui na cidade de São Paulo, que da sua intenção em extinguir a FURP. O deputado Edmir coloca aí uma perspectiva, mas essa perspectiva a gente tem sempre muitas preocupações de uma empresa do tamanho da FURP ser subsumida por uma empresa na qualidade também do Instituto Butantan, que tem feito um trabalho muito importante, sobretudo na produção de vacinas e de pesquisa também. Portanto, são questões que eu queria que o senhor pudesse comentar aqui conosco. Obrigado, deputada. Infelizmente, a senhora não pegou o início da minha explanação. Não mas peguei. Faz mal, eu vou repetir. Quando eu assumi a Secretaria da Saúde, na sequência, nós contratamos a FIP. Não sei se o seu relatório é o mesmo que o meu, mas não é isso. Eu peguei uma FURP com uma deterioração continuada do resultado operacional e um prejuízo acumulado entre 2011 e 2013 de 110 milhões. Esta
é a FURP que eu vi quando eu assumi, através de um relatório que eu tenho em mãos. Esse é o relatório da FIP. Além disso, deputada, a Américo Brasiliense custava para a FURP, do ponto de vista de despesa, antes de ela entrar, do ponto de vista operacional, ela custou em 2010 12,4 milhões. 2011, 17,5 milhões. 2012, 15,1 milhões. E 2013, 17,9 milhões. Então, a parceira privada fechada custou aos cofres públicos 65,8 milhões. E daí, provavelmente, a justificativa de se tentar uma alternativa de funcionamento da nova empresa, que antecede a minha posse. A assinatura da PPP antecede a minha posse em 15 dias. Então, eu não tinha o que discutir a respeito da assinatura. E, provavelmente, quem assinou entendeu que era o melhor mecanismo de gestão para aquele momento. Esse contrato foi discutido pelo governo dezenas de vezes, incluindo os procuradores do Estado, em reuniões capitaneadas pela Secretaria do Governo, pelo Dr. Saulo Abreu e a doutora Carla Bertoni. Nós discutimos exaustivamente, nós nos assessoramos exaustivamente para tentar entender como esse contrato poderia passar a ser um contrato competente e viável para os dois lados. Nesse momento, eu entendo que é um contrato que tem que ser reavaliado, e isto está sendo feito. Jamais deixou de haver providências no intuito da melhor solução. Só que é um contrato que foi efetivado por um parceiro privado e pelo governo inteiro. Não foi a Secretaria de Estado. Aliás, a Secretaria de Estado não assina. Quem assina é a FURP. Então, a senhora vê, isso tudo foi pensado, debatido e ainda não solucionado. Eu não entendo em algo doloso ao Estado, ao governo, de uma forma intencional. Eu acho que é um negócio que ainda não deu certo. Mas o senhor não acha que esse contrato já poderia ter sido revisto há bem mais tempo? Mas foi o tempo inteiro da minha gestão, não teve uma semana que nós não discutimos esse contrato. E se isso fosse simples, por que não foi decidido até agora? Nós estamos no segundo secretário, depois da minha saída, segundo governador. Todo mundo tentou. É difícil. Inclusive porque obedece leis apropriadas. A lei das PPPs tem a lei estadual e a lei federal. É outro caminho jurídico. Então, isto é uma outra discussão. E a senhora tem razão quando diz que isto foi uma coisa que foi iniciada por uma PPP na saúde sem experiência prévia. Se a senhora me perguntar se hoje eu acho que o modelo que foi discutido e aprovado é o ideal hoje, eu acho que não. Lá atrás, para quem aprovou, parecia o que era. E o dia a dia mostrou todas as dificuldades que nós sabemos, sem soluções fáceis. As soluções são difíceis. Eu insisto, a senhora pode ter certeza absoluta, se a solução fosse apreciada e de fácil resolução, nós teríamos resolvido. É tão complexo que não se resolveu até hoje. Quando o senhor diz que a FURP de Guarulhos quando o senhor chegou, ela tinha um déficit grande, pelo que o senhor está colocando aí ano a ano. Esse déficit, na sua opinião, era ocasionado por quê? Qual que era o grande problema? Era a falta de contratos, de novos contratos, porque hoje a FURP já está até, não sei se na sua época também era. Desculpe-me não ter essa informação. Você está vendendo para outros estados, porque hoje ela já tem contrato com outros estados, segundo o próprio superintendente atual que aqui esteve. Então, naquela época não tinha. Como é que foi observado esse déficit, que foi sentido, claro, e o que foi feito para saneá-lo? Nós temos um déficit de 15 milhões, 17 milhões, 13 milhões, dependendo do ano, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Ele era oriundo do quê? Era problema de registro, era problema de matéria-prima, era problema de embalagens, porque hoje nós fizemos lá uma reunião e a gente teve informações de trabalhadores, fizemos lá dentro da empresa, de que o medicamento está pronto, mas não tem a embalagem para poder comercializá-lo. Que o medicamento às vezes está pronto, mas não tem a bula para colocar na caixinha, para mandar como tem que ser, né? Então, a gente fica pensando, quer dizer, aonde que houve os erros? Se é que tiveram os erros, não é? Eu sempre tenho o cuidado de não fazer grandes afirmações, porque essas afirmações a gente vai tê-las de uma forma cada vez mais contundente na elaboração dos nossos relatórios. Mas aonde foi? Inclusive,
O senhor Durval, que foi superintendente na sua época, ele veio aqui e eu perguntei para ele se a FURP tinha solução, né? Ele disse que sim. Inclusive, ele chegou a apresentar um plano para a recuperação da FURP. Eu não sei se esse plano chegou a vossas mãos, e o que foi feito dessas propostas ou recomendações que ele lhe apresentou. Eu vou dar números, deputada. Custos e despesas da FURP. Armazenagem, 19 milhões. A armazenagem do que é produzido na FURP. Estou falando da minha época. A armazenagem dos produtos que a Secretaria de Estado da Saúde compra, 15 milhões. Medicamentos da FURP, 4 milhões. Distribuição de medicamentos pela FURP, 35 milhões. Distribuição de medicamentos comprados... Eu quero um café, por favor. Estou podado aqui. Da Secretaria de Estado da Saúde, 21 milhões. Outras, 14 milhões. Os repasses da Secretaria foram suficientes, eram suficientes, excluindo Américo Brasiliense. Despesa de Américo Brasiliense, 4 anos sem funcionamento, 65,8 milhões. Aí eu deve ser acumulado aquele outro que eu me referi. Então, está aí. Dificuldades. Terceirização de armazenamento. A FURP não tem hoje competência de armazenamento e tudo que precisa. E necessita de armazenamento. Uhum. E necessita de um investimento grande, inclusive para montar cadeia de frio de depósito de medicamentos. 2. É muito interessante, a FURP tem uma área de 320 mil metros quadrados e ocupada de 44 mil metros e armazéns são 25. Para ir do primeiro ao 25, precisa de transporte, não calcular o custo. Queda de demanda dos produtos, evidenciado pela queda de preços e quantidades vendidas. Custo fixo elevado. Piora da produção fabril, com forte tendência negativa. Elevada ociosidade da planta de Guarulhos, por conta de falta de insumos para a produção, baixa produtividade de mão de obra, exacerbada pelo alto índice de afastamento e absenteísmo, equipamentos desatualizados. Na minha gestão, deputada, eu peguei a maior crise financeira e econômica do Estado de São Paulo e do Brasil. Caiu a arrecadação. O meu orçamento, da minha posse à minha saída, aumentou 14,7%, porque havia um governador extremamente sensível. O governador Geraldo Alckmin, dos 12% constitucionais, ele aumentou para 13,16% o repasse para a saúde. Aumentar para 13,16% não quer dizer que aumentou o dinheiro para a saúde, que arrecadou menos. Então, vê bem, deputada, são escolhas. A maior crise financeira e econômica da história desse país. Nós temos nome e sobrenome por essas responsabilidades. Segundo, tem que fazer escolhas. Eu invisto na assistência, eu invisto na compra de medicamentos, eu invisto nos 102 hospitais estaduais, nos 70 AMES, inclusive AME+, que faz todo tipo de assistência, inclusive cirúrgica, ou eu invisto numa fábrica. São escolhas. A outra escolha, deputada, eu sempre escolhi entre o individual e o coletivo, eu sempre escolhi pelo coletivo. Entre o público e o privado, a melhor escolha para a população. Foi assim minha gestão. Quando a senhora é prudente em falar que não gosta de responsabilizar, e eu vou deixar muito claro, eu fui um grande secretário. Fui um secretário com participação e decisões muito claras, sempre participativas. Eu sempre vim a essa casa, durante os 4 anos e 7 meses, prestar contas. Cada 4 meses, eu vim aqui dar conta das minhas decisões. Eu sempre fui ao Conselho Estadual, que eu acho que é um órgão muito importante, de controle social, prestar contas. Tem o meu querido amigo aqui, deputado Paulo Carlos Neder, ele é testemunha disso tudo que eu estou falando. Agora, eu fiz escolhas operacionais, sempre julgando como prioritário o coletivo e sempre julgando o que era melhor para a população. E, olha, não há situação que consiga pegar qualquer displicência, negligência ou falta de decisão da minha parte. Mais ainda, eu acho que as decisões que eu tomei e meu grupo tomou foram as decisões acertadas.
Secretário, um antecessor seu, secretário Giovanni Serri, disse aqui, onde o senhor também está sentado hoje, que a FURP produz determinados medicamentos que hoje não são produzidos mais por laboratórios privados, que têm outros interesses, e a gente tem observado de uma forma recorrente o anúncio de que laboratórios privados vão deixar de produzir isso, vão deixar de produzir aquilo, vão deixar de produzir aquilo outro, por conta até que eles têm objetivos que nós sabemos quais são. E eu gostaria de saber do senhor, com a extinção da FURP, esses medicamentos, eles vão deixar de serem prescritos pelos profissionais de saúde, eles vão ser produzidos, na sua opinião, os laboratórios privados, eles vão incorporar isso, vão ser absorvidos pelos laboratórios privados? Como é que ficaria os pacientes, inclusive, que teriam necessidade de utilizá-los como uma forma de tratamento? E também, a gente sabe que o custo de produção, eu não tenho os números aqui nesse momento, mas em alguns medicamentos o custo de produção da FURP é muito mais baixo do que o custo de produção de determinados medicamentos do setor privado. Isso também não poderia causar um prejuízo para o Estado? Deputada, eu digo que eu vou responder porque eu ouvi a sua arguição ao Giovanni e ouvi também a oitiva do Giovanni. Então, eu ouvi as suas perguntas. E eu tomei o cuidado de, inclusive, para as coisas que eu não tinha atualização da informação, eu fui buscar. A senhora discutiu muito o benzetacil. Então, o que aconteceu com o benzetacil? Em um determinado momento, quem produzia benzetacil no Brasil era a Eurofarma. E ela parou de produzir o benzetacil, entendendo que ela precisava aprimorar as práticas. Mas o que tinha atrás disso? A única produtora do insumo, que era a China, teve seu produto rejeitado pelo Brasil e por outros países. Então, o problema dos penicilínicos não foi um problema brasileiro, foi um problema mundial, com uma consequente e enorme dificuldade. Então, bem, como é que se lida com as doenças negligenciadas? Eu ouvi também na sua fala, não criem a expectativa que um laboratório privado vai assumir o prejuízo. A senhora tem absoluta razão. Eu, como sou um indivíduo a favor do lucro, não tenho nada contra o lucro, eu entendo que um laboratório objetive os seus investimentos, o retorno dos seus investimentos, até que ele possa reinvestir naquilo que ele acredita que são novas pesquisas. Eu não me iludo. É assim que funciona a vida. Do ponto de vista público, eu tenho uma proposta claríssima de como se resolve isto. Isto é política pública nacional. Não falta medicamento para o Estado de São Paulo. Não faltam os 4 medicamentos para a tuberculose para os ambulatórios dos municípios de São Paulo. Isso falta para o Brasil. Então, a política pública federal. A política pública federal, e eu fiz constar isso no projeto de planejamento do governo Geraldo Alckmin, caso fosse presidente, para mim é claríssima. O governo federal faz a política pública, designa recursos para os laboratórios estaduais e missões, por competência. Mas precisa vir o financiamento de quem tem direito. Porque o Estado de São Paulo vai ter o ônus de produzir remédios que sabe que vai dar prejuízo. Isso tem que ser dividido a conta. E o governo federal, ele saiu fora do financiamento da saúde. Durante os últimos, todos os anos, ele não se responsabilizou. Então, tem uma política claríssima, onde você abastece quem precisa, atende às doenças negligenciadas e não onera um Estado único. A senhora ouviu isso também do professor Giovanni, que os laboratórios farmacêuticos de outros estados passam por dificuldades. Pois é, essa é uma forma de resolver, dividindo o investimento e o custo. A FURP precisa e precisava de grandes investimentos. Eu tinha um relatório nas minhas mãos no final de dezembro, da onde eu tirava o recurso. Eu tive que fazer escolhas. Então, a minha escolha foi pela atenção, foi para oferecer medicamentos para todos que precisavam. Na minha gestão, nós aumentamos todos os parâmetros que a senhora imaginar, inclusive a entrega de medicamentos domiciliares. Agora, o investimento, é um investimento enorme, ele precisava competir com outras necessidades que eu sempre entendi como fundamentais. A senhora imagina
se eu paro de passar recurso por um hospital público estadual, que o paciente vai no pronto-socorro e não tem gás e seringa e agulha para atender esse paciente. É disso que nós estamos falando. Nós vivemos a maior crise financeira e econômica da história contemporânea desse país. E eu, como secretário de Estado, eu disputei o orçamento, e todos que aqui estão, que são do meu partido, sabem disso, tostão a tostão com outras secretarias de igual importância. Orçamento é um só. O dinheiro é finito. Você disputa o orçamento. Eu convenci o governador, um homem, insisto, extremamente sensível, passar de 12% a 13,16%. Não quer dizer que veio mais recursos para a saúde. Arrecadou menos. A conta é simplérrima. Você tem custo e tem despesa. Você tem a arrecadação. Caiu a arrecadação, você tem menos dinheiro. Então, é isto que acontece. Se a senhora chegar para mim e falar hoje, Davi, você tem uma secretaria que tem sobra de recursos. Ah, minha querida, eu sou muito criativo. A senhora pode ter certeza que eu proponho coisas assim, inclusive inusitadas. Agora, com os recursos que nós tínhamos, uma outra coisa que ninguém sabe. Desse orçamento de 23 bilhões da saúde, sabe quanto vem do governo federal? 4 bilhões. E esses recursos são todos carimbados. A senhora sabe quanto sobra para um secretário fazer o que ele precisa? 2 bilhões e 23. O resto é carimbado. Então, deputada, tem horas que você faz o melhor possível, e nem sempre o melhor possível é o suficiente. Eu não sei se o senhor me respondeu, ficou meio nas entrelinhas. Por que não teve... Porque se foi por falta de recurso, talvez seja essa a resposta. Os investimentos no orçamento de 2018, na lei orçamentária da FURP, não tinha recurso para poder destinar. Não tem recurso. Destinar. Meu Deus do céu, o país está quebrado. Não vamos discutir porque o país está quebrado. Mas o país está quebrado. Olha o orçamento do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um orçamento que não dá conta do que precisa. O Estado de São Paulo arca com o ônus da sua competência e faz isso com muito orgulho. Nós atendemos o Brasil, deputada. Eu posso passar para a senhora o número de atendimentos de outros brasileiros de outros estados por minuto no Estado de São Paulo. Os municípios de outros estados que fazem fronteira com o Estado de São Paulo vêm aqui comprar conta de água e luz para ter residência, para pegar medicamentos nas farmácias de alto custo do Estado de São Paulo. Os doentes de alta complexidade são todos transferidos para o Estado de São Paulo, só que vem o paciente e não vê o recurso. Então, deputada, uma coisa é uma discussão quase acadêmica. A outra coisa é uma discussão quando o indivíduo está sentado atrás de uma mesa com a responsabilidade de um povo. Saúde é isso. Qualquer equívoco, você afeta o povo. Eu vou mais longe. Eu enfrentei, além desta crise, eu enfrentei 5 epidemias. Febre amarela, chikungunya, dengue, o recrudescimento das infecções transmitidas por sexo e influenza. E, no final, para contemplar, febre amarela silvestre. A senhora sabe quanto custou para o Estado atender um paciente e fazer um transplante de fígado no Estado de São Paulo? Foi o primeiro estado, o primeiro hospital que fez um transplante de fígado para um paciente com a febre amarela. O custo de um paciente UTI, que é um paciente grave, é R$ 1.200 dia. O custo de um paciente com febre amarela, R$ 6.500. E eu vou deixar esse indivíduo morrer no Hospital das Clínicas porque eu não aceitei a nova ideia, o futuro que é o transplante de fígado. Nós fizemos transplante de fígado em paciente com febre amarela. É assim que são os recursos. Então, deputada, não quero me alongar, mas eu acho que eu tive competência de decisão até por conta de nunca ter deixado a linha de frente, eu nunca deixei de ser médico. Então, eu tenho sensibilidade para fazer as decisões que eu entendi que eram as melhores para a população. Essa questão, acho que o financiamento da saúde é uma discussão à parte, que é um grande problema do país, que precisa, não é só do Estado de São Paulo. Agora, o Estado de São Paulo acaba tendo mesmo que abrigar outros estados. Afinal de contas, tem uma questão humanitária aí. Deputado, eu brincava que eu era o secretário da Saúde do Brasil. Que precisa ser levado em conta, né? Nós também não podemos virar as costas para os nossos patriotas, os nossos irmãos que estão em outros estados mais pobres que o Estado de São Paulo. Mas, como o assunto aqui é FURP, eu, por enquanto, estou
contemplada. Não vale falar da FURP sem falar de orçamento, né, deputada? Dá por satisfeita, nobre deputada? Obrigado. Vereador, o nobre deputado, então vou falar que é federal, Carlos Sampaio, agora, Carlos Pinhatari. Nobre deputado Carlos Pinhatari tem a Você palavra. está lendo meu pensamento. Eu quero encerrar minha carreira como vereador da oposição na minha cidade. Verdade. Você não ri, não, é verdade. Eu quero, a hora que eu parar, falar, bom, agora eu vou ser vereador em Votuporanga da oposição. Dia e noite. Aí é gostoso, Só né? pedra. Certo? Mas primeiro cumprimentar o Davi Wipp e dizer que eu tenho um prazer enorme de revê-lo, doutor Davi. E eu sei do seu grande compromisso, né, com a saúde pública e com o Estado de São Paulo. Mas não posso, eu acho que é uma hora para o senhor pode fazer uma resposta sobre o que eu vi numa revista, acho que foi Época, um artigo, alguma coisa, sobre uma indicação. E conhecendo o senhor, eu sei que o senhor não é de nenhum grado fazer isso, de um irmão, do marido de uma funcionária do seu consultório para a FURP, né? Eu acho que é a hora de esclarecimentos, porque, no mínimo, deve ser um absurdo, né? Conhecendo a integridade e o compromisso em separar o público do privado, como o senhor sempre teve, que eu tive um prazer enorme de acompanhá-lo quase 7 anos na Secretaria de Saúde de São Paulo, e sabendo disso, eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer essas dúvidas e cumprimentá-los e agradecê-lo mais uma vez pela presença aqui na CPI da FURP. Obrigado, deputado. Essa história é cômica, né? É anedótica mesmo, por conta que, assim, eu escolhi um funcionário concursado público do Estado de São Paulo que trabalhava na área farmacêutica da Secretaria de Saúde, Durval, que é marido da Cristiane, que trabalhou comigo no INCOR e trabalhou comigo na minha clínica particular. Um homem, nunca foi meu amigo, a esposa trabalhava comigo, e foi um dos meus grandes acertos de escolha. Um homem íntegro, um homem com currículo exemplar em empresas multinacionais e nacionais, administrador de empresa, competente, que, na minha leitura, fez uma grande gestão na FURP, que deve ser o equilíbrio da FURP, a gestão do Durval. Deputado, eu não sei como funciona a vida. A minha funciona assim. Eu trabalho com pessoas que eu confio, não com amigos. O Durval não é meu amigo. É um homem da minha total e restrita confiança. Agora, você põe quem da tua confiança para trabalhar do teu lado? O teu inimigo? Agora, eventualmente, ele é casado com uma médica. Se eu for excluir todos os indivíduos que trabalharam comigo, que, porventura, são casados com mulheres que participaram de qualquer serviço que eu dirigi, eu não tenho quem indicar. Eu dirigi o Hospital das Clínicas, dirigi o INCOR, dirigi o Emílio Ribas, criei e dirigi a Casa da AIDS. Fui secretário de Estado durante quase 5 anos. Como é que faz isso? Agora, eu posso garantir ao senhor, deputado, eu tive parentes íntimos desempregados, nenhum foi empregado por nenhum órgão público e nem parceiro tipo S. Pode levantar tudo. Estou sendo xingado. Tenho sogro e sogra me matando. Então, bebê, jamais eu indiquei alguém da minha família, em qualquer circunstância. E as pessoas que eu indiquei foram pessoas da minha confiança. Quando eu entrei, o senhor acompanhou isso totalmente, quando eu entrei como secretário de Estado, eu levei 4 pessoas. O Geraldo Repple, que hoje é o secretário de Saúde de São Bernardo. O Wilson Polara, o queridíssimo adjunto, secretário do município, hoje diretor do IANSP. O Ricardo Strabelli, que continua comigo lá na reitoria do ABC. É meu homem de confiança para cuidar de dinheiro. E o Durval é meu homem de confiança para cuidar de contrato. Então, é assim que funciona. Nenhum outro interesse, nenhuma coisa mais do que isso. Obrigado, presidente. Somente isso. Bem, perguntou aos senhores deputados, mais algum questionamento? Nenhum dos senhores deputados faz questionamento, eu vou responder a nobre deputada Beth Saão. A deputada Beth Saão formulou um requerimento que nós pautamos dia 10 de setembro e depois houve um pedido de vistas e pautamos no dia 17 de setembro, que era o convite à doutora Maria Lia Pinto Porto Corona
Procuradora-Geral do Estado para que viesse essa CPI prestar esclarecimentos sobre um parecer. A própria deputada retirou esse requerimento, tendo conversado com o líder do governo, que prontamente se prontificou, que havia conversado com a procuradora, que ela prestaria as informações por escrito. A CPI encaminhou um requerimento datado, um ofício à Procuradora-Geral do Estado, dia 18 de setembro, um dia depois da sessão em que foi retirado. Eles receberam lá dia 25 de setembro, chefe de gabinete de expediente é que recebeu o ofício, a gente está aguardando a resposta, então, da Procuradoria do Estado sobre o parecer GPG número 1/16, exarado nos autos do processo 16.847, 587186 de 2013. Senhor secretário, queremos agradecer aqui a sua presença, acho que foi muito oportuna a sua vinda aqui, acho que a CPI acertou em ser um dos últimos a vir aqui a CPI para fazer a explanação de tudo como aconteceu, o que o senhor pensa, as medidas que a Secretaria tomou naquele momento dentro da sua gestão. Então, queremos agradecer, passar a palavra ao senhor para o senhor finalizar, caso queira. Primeiro, agradecer ao senhor, que eu tenho a honra de contá-lo com um dos meus amigos. O senhor é sempre muito gentil, mas muito operativo. Isso é uma coisa que eu queria consignar aqui. Amizade não se mistura com deveres. Nós somos amigos, o senhor sempre cumpriu o seu dever, eu o meu. Então, teve momentos de embate, sempre muito educados, sempre muito respeitosos, onde o senhor me ajudou muito. Nas suas ponderações, eu usei as suas ponderações, e até falei já pessoalmente ao senhor, até os seus discursos, como norma de avanço na minha concepção de gestão. Então, eu quero agradecer pessoalmente muito ao senhor. O senhor sempre me ajudou muito. Quero agradecer a todos os deputados, eu acho que me possibilitaram explicar a complexidade que é uma Secretaria de Estado da Saúde. E até designar o meu orgulho e o meu respeito ao governador Geraldo Alckmin, que me possibilitou ter um cargo que muito me honrou e me deixou muito feliz. Me custou 3 estentes, mas eu não me arrependo de nenhum deles, porque eu acho que foi uma gestão profícua, foi uma gestão onde objetivou aquilo que nós entendíamos ser o melhor para a população do Estado de São Paulo e do Brasil. E uma referência final, deputada, eu fui funcionário público durante 40 anos. Pedi demissão em maio desse ano para assumir o cargo de reitor do Centro Universitário de Saúde do ABC. E fiz isso com muita honra. E se tem alguém que respeita o funcionário público, incluindo os da FURP, sou eu. Tenho profundo respeito. E as pessoas que falam 2 coisas que me incomodam muito, uma é falar mal de funcionário público e a outra é falar mal do Sistema Único de Saúde. Eu sou um defensor ferrenho, tanto do sistema como do funcionalismo público. E falo isso com a experiência de 40 anos de ser um deles. Muito obrigado. Agradecer ao senhor pelo discernimento da amizade e do trabalho aqui. O senhor deu muito retorno para o Estado, nós temos que agradecê-lo sempre, secretário. Obrigado pela sua presença. Quero comunicar aos senhores deputados que amanhã os senhores deputados têm uma reunião agendada e reservada às 11 horas da manhã com o doutor Marcelo Blautone Mendrone, que é o promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, o GDEC, nas dependências do Ministério Público do Estado de São Paulo, às 11 horas. Então, comunico os senhores deputados. Quero agradecer a presença, mais uma vez, do sempre deputado Carlos Neder, que é um profundo conhecedor dos temas de saúde, e também do procurador da Casa, mais uma vez, agradecendo a Procuradoria da Casa, hoje o doutor Cláudio Ravi, que se faz presente e tem atuado em tudo aquilo que é necessário. Muito obrigado, dou por encerrada a presente sessão.